Salve galera, bem-vindos ao Cartolaço! Eu me chamo Thiago Dantas e vamos que vamos para mais uma rodada falar sobre Cartola FC, rodada de número 18 chegando. É lógico, fizemos os nossos estudos, vamos fazer aquela análise da rodada de volta com vídeo, né? Com um pouquinho mais de tempo agora, rodadas muito corridas as passadas aí não deu para fazer vídeo, mas agora vamos fazer vídeo sim e vai ter live aí sexta-feira às 9 horas da noite com o convidado, beleza? Lógico, vamos ver como foi o Cartolaço FC, nosso time principal, esse que nós vamos escalar na rodada passada, fazer aquela análise da rodada, depois escalar o time. Gosto de analisar bastante, né? Nosso time na rodada passada foi bem, tá? 64 pontos, numa rodada zicada. Tivemos aqui, ó, Caio Jorge, Arthur Cabral. Neymar foi decepção, né? Mas o Léo Ortiz eu tinha no meu time. Foi o melhor do meu time, foi o Léo Ortiz, né? Algumas decepções aí, mas Luciano fez média básica. Decepção no Reinaldo, né? Vilauba, Cruzeiro, decepcionou. Mas é isso, galera. Fizemos uma boa rodada. E o nosso time de valorização foi muito bem. Às vezes eu escalo o time de valorização, o sócio, né, pergunta: ah, isso ficou bom, vou copiar e tal. E dá muito certo, né? Olha aí, ó, 79 para essa rodada. Valorizou muito pouco, né? Tá difícil valorizar esse ano. Acertamos aqui no Carlos Jorge, capitão. Um pouquinho aqui no Juba, Bernabé e Rossi. Fomos bem, né? O Ceni. A gente falou do possibilidade do Bahia vencer, né? Só errou aqui, em vez do Puga, quem imitou foi o Jean Lucas, né? A gente pensou também. E vamos aqui, galera, ó. Já para a próxima rodada, que jogos temos, Cartolaço? Temos aqui alguns favoritos, né? Como o Corinthians mediante Fortaleza, aqui também o Flamengo, mesmo fora de casa, diante do Ceará, Flamengo favorito, campanha ótima, né? Palmeiras, frente ao Vitória. Botafogo e Cruzeiro, um jogo muito equilibrado, mas preste atenção nos ataques desse jogo. E o Santos, né? Para mim, o maior favorito é o Santos. Devemos ter algumas peças. Neymar, com certeza, né? O Inter não está muito bem. O São Paulo deve ser um jogo muito equilibrado, assim como o Mirassol e Vasco. O Vasco melhorou, fez um bom jogo contra o Inter, então não acho que vai ser fácil para o Mirassol também, não. E o favorito é o Bahia, o Sport muito mal, né? E aqui o favorito é o Atlético Mineiro frente ao Bragantino. Esses são os favoritos aí da rodada. Na rodada passada, aqui a tabela. Na rodada passada, os resultados aí, ó. A gente falou sobre muito sobre esse Bahia, né? Os números mostravam que podia haver uma goleada aqui e houve. Aqui a decepção foi o Cruzeiro, mas o Palmeiras segurou o SG, o Flamengo segurou o SG, foram esses Gs que a gente falou no top 5. São Paulo bem, Santos foi buscar o 2 a 2 contra o Sport, né? O Mirassol perdeu o SG, estava pensando que poderia acontecer, mas não deu. Botafogo, o SG também não deu. Foi uma rodada ruim para SG, por isso que a pontuação foi baixa da galera, né? E o que temos agora como os melhores ataques, né? Essa arte que eu faço toda a vida eu mando pro sócio, mostrando aqui para vocês. 30 gols marcados, Flamengo melhor ataque, Cruzeiro 28 gols, Mirassol 24, Bragantino e Bahia 20, olho nesses ataques, né? Estão bem. E os piores ataques, Sport, claro, 9 gols marcados, Juventude 10, Vitória e Grêmio 14, Santos 15. Mas o Santos tem um confronto excelente, né? Melhores defesas, Flamengo 6, Botafogo 8 gols sofridos, Cruzeiro 11, Palmeiras, né, já entrando de novo nas melhores defesas, como sempre, 12 gols sofridos e Bahia 13. Gosto de ver isso, galera, porque a gente tem uma noção de quem tá fazendo gol e quem não tá, né? Ajuda também, ó. A gente sabe que o Juventude é a pior defesa, 32 gols sofridos. Então, o Santos passa a ser uma boa, né? Já sabe disso, os números ajudam. O Sport também, pode pegar um SG ali, o Bahia pode fazer gols, né? Jean Lucas ali. Fortaleza, Grêmio e Santos, 21 gols sofridos. Ou seja, jogadores do Corinthians podem bem, no Fluminense pega o Grêmio, né? E o Santos não, né? Que o Santos é favorito. Esse mês, galera, meu time foi Ouro 3, tá? Foi uma boa pontuação, apesar de algumas rodadas eu não gostei. Mesmo assim, pegamos Ouro 3, tá? Então fica de olho nessa escalação de hoje. O 3 é um bom nível, falta só o diamante. Teremos jogos da Copa do Brasil, não podemos esquecer, né? Já tivemos aqui na quarta-feira jogo do Vasco, do Bahia. Depois eu vou passar os resultados aí com vocês na live direitinho. Né? Então todos os times podem poupar, né? Flamengo, o Vasco, Bahia, Fluminense, Inter, Botafogo, Bragantino,
Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo. O Flamengo não, que o Flamengo tá priorizando o brasileiro, tá? Acho que creio que não vai poupar no brasileiro. E o Atlético Mineiro ali, mas alguns podem poupar, vamos ficar de olho. E as odds do mercado que eu gosto de olhar também, que isso aqui é baseado em números estatísticos. Por exemplo, quanto menor a odd, mais favorito é o time. Quem é o mais favorito é o Santos, com odd 1.4, ou seja, tem uma chance mais 50% de acontecer. Qual que seria uma chance 50%, Cartolaço? Ali o jogo do Corinthians e Fortaleza, né? 1.9, quase 50%. Um pouquinho a mais, 50% de vitória do Corinthians, segundo o mercado de aposta. Então, que eu concordo também, né? Que sejam os favoritos. O Santos é o maior favorito, Corinthians, seguido de Corinthians, Atlético Mineiro, também jogando em casa, odd 1.9. O Flamengo também, odd 1.9. Palmeiras 1.8, né? Então todos ali no mesmo nível de favoritismo. Eu acredito nisso, tá? Também concordo dessa vez. Só que eu acho que o Bahia poderia estar também entre os maiores favoritos do mercado, né? Enfrentando o esporte, mesmo fora de casa, o esporte cede muito assistir. O Bahia tem uma boa criatividade no meio campo, posse de bola, e o Bahia tem uma boa possibilidade de vencer. E aqui o Mirassol diante do Vasco eu acho que poderia ser mais equilibrado. 1.9. Aqui um Fluminense 1.7 eu acho um pouquinho arriscado, né? Botafogo Cruzeiro, jogo equilibrado. A gente não vai se envolver muito com esse jogo, só nos ataques. E é isso. Vamos às análises individuais dos jogos, né? Que eu mostro também bastante números para vocês. Por exemplo, vou passar logo para o último jogo aqui, que é o do Santos, né? Que é na segunda-feira. Por que, que o Santos é o maior favorito da rodada? Você vê que tem gente que acredita que os números não ajudam, né? Mas a gente falou do Juventude contra o Bahia na rodada passada. Olha o que, que o Juventude vinha. Vinha de 4-0 frente ao Cruzeiro, 1-0 Bragantino, 5-0 Fortaleza, 3-1 Juventude. Só tinha marcado um gol nos últimos 5 jogos. E foi o SG que bateu tranquilo, né? O Bahia venceu 3-0, a gente falou também. Juventude é pior defesa, segundo pior ataque. Isso também vale muito para o Santos. Apesar do Santos não ser uma defesa confiável, mas pegou 2 SG nos últimos 5 jogos, e contra o Ceará, contra o Flamengo. E é um SG de risco. Todas as SGs são de risco. Essa rodada não tem um SG assim que seja o melhor. Odd 1.4, como já mostrei. Santos é a terceira pior defesa, 21 gols sofridos, a média de gols sofridos 1.3, né? Mas acho que contra o Juventude teremos aí pelo menos uma dobra, treinador e goleiro. Tá? E lá na frente o Neymar, o Barreal são boas opções também. Quem jogar centroavante, queria que fosse Chiquinho, mas infelizmente ele está no banco, por enquanto. Então, essa análise do Santos, né? Vamos voltar para o começo. Análise do Sport Bahia. O Sport é o último colocado. É o segundo pior ataque com 9 gols. Segunda pior defesa. Média de gol 0.6. Média de gols sofridos 1.6. Ou seja, o Sport, mano, depois do Juventude é o que tem piores números, né? Nos últimos 5 jogos como mandante, tá? Por que eu levo em consideração mandante? Porque 60% ou mais dos jogos os mandantes vencem, tá? Então, nos últimos 5 jogos em casa, o Sport 2-2 com o Santos, 0-1 com o Botafogo. Perdeu em 1-1 com o Inter, perdeu pro 4-0 pro Cruzeiro, cedendo SG, perdeu e empatou com o Fortaleza 0-0, cedeu SG em 3 dos últimos 5 jogos. E o Bahia pegou SG em 2, né? 1-1 com Fortaleza, venceu o Bragantino, perdeu pro Grêmio, pro Flamengo e venceu o Palmeiras. Campanha irregular, mas faz gols fora de casa. Média de gols 1.3 no geral, quarta melhor ataque, quinta melhor defesa. Vem fazendo uma ótima campanha o time do Bahia. Então o Bahia eu vejo bem favorito aqui. A odd está 2.3, mas poderia ser 1.9 para mim. Tá? Vejo muito, ou seja, vejo muito valor nessa odd de 2.3, né? Quem gosta aí de odds. Mirassol e Vasco, confronto muito equilibrado. Aqui a gente vai no ambas marcam, porque o Mirassol é o terceiro melhor ataque, é um time que sofre muitos gols também. Às vezes pega SG em casa, mas foi 1-1 com Vitória, 2-1 com Corinthians, 2-2 com o Atlético Mineiro, né? E o Vasco tem feito gols fora de casa, o Vasco melhorou, fez um bom jogo contra o Inter, 1-1, e venceu o São Paulo 3-1. Então, alguns sinais de melhoras aí do Vasco jogando fora de casa. Apesar de, antes da parada da Copa, né, só perdendo, né? Perdeu pro Fluminense, perdeu o Vitória, perdeu o Cruzeiro, mas acho que o momento agora é melhor. Treinador novo, mede gols 1, tem o Verrete de um lado, né? E do outro lado o Chico da Costa. E o Reinaldo, que pode ir bem ali do Mirassol. Mais à frente, Fluminense. Odd 1.7. Melhorou, fez um bom jogo aí no meio de semana, no último jogo. Alguns jogadores que não vinham vindo bem, né? O Serna,
Martinelli, tá melhorando aí. Então é favorito contra o Grêmio, mas não acho que é tanto assim não, tá? E esse SG pra mim não rola, tá? Acho que o Grêmio faz muitos gols fora de casa. Olha aqui, ó. O Grêmio fora de casa nos últimos 5 jogos: 1-1 com o Vasco, 4-1 do Cruzeiro, 2-0 no Juventude, 2-1 Palmeiras, um São Paulo. Pode perder, mas você faz um golzinho aqui, ó. Você do SG dessa última vez pro Palmeiras, mas eu vejo como ambas marcam aqui, não vai se envolver nas defesas. Mas o Fluminense tem tido média de gol 1.1, né? É um time mais ou menos, tá? Não vou envolver com esse jogo. Resumindo, eu não vou deixar indicações para vocês, não. Tá tiro curto ali, lógico, tem o Bright White, tem o Everaldo, chuta Everaldo, né? Que voltou a fazer gol, né, mas não vou ver, não. Botafogo Cruzeiro, jogo muito equilibrado, odd 2.1, leve favoritismo para o Botafogo, segundo o mercado, tá? Mas não vejo o Cruzeiro mole nesse jogo, não. O Cruzeiro segundo colocado, segundo melhor ataque com 28 gols marcados, terceiro melhor defesa com 11 gols sofridos, média de gols 1.8, gols sofridos 0.7. Últimos 5 jogos em casa: 0-0 Corinthians, 2-0 no Fluminense, 0-0 com Vitória, 2-0 no Fortaleza, 4-0 no Sport. Olha como o Cruzeiro pega SG, cara. Pode pintar SG tranquilamente do Cruzeiro. Olha aí, porque ninguém tá esperando, né? Botafogo, lógico, melhorou. Venceu aqui o Ceará, venceu o Inter muito bem. Dentro de casa tem feito gols, né? Por isso que eu acho que é um ambas marcam. É um jogo muito difícil para acreditar em defensores essa rodada. E lá no ataque do Cruzeiro, Matheus Pereira tá muito bem, Caio Jorge artilheiro do campeonato, e o Arthur Cabral do lado do Botafogo. Montoro, né? Chegou a fazer gol também. Acho que pode ser uma boa opção ali para tiro curto. Ou seja, ambas marcam, né? O prognóstico é esse. Jogo bem difícil. Corinthians e Fortaleza. Aqui é o 11º contra o 18º. Domingo às 16. Prognóstico é Corinthians, tá? Corinthians favorito, odd 1.9. É um SG de risco. Fortaleza fora de casa. Tem cedido muito SGs, né? Cedeu 3 últimos 5 jogos. E só derrota, né? Fortaleza fora de casa pela madrugada. Olha que só empatou com o Sport. O resto é 2-1 no Grêmio, 5-0 no Flamengo, 3-0 pro Vasco, 2-1 pro Vitória. E aí o Corinthians em casa tem oscilado muito, mas tem a volta do Memphis, aliás, a volta do Yuri Alberto, né, confirmado por enquanto como titular, né, a gente não tem muita notícia ainda, mas acho que vai. E o Memphis, né, que fez gol no meio de semana, tá com a moral elevada com a torcida aí. Acho que dá Corinthians, hein? E pode rolar um SG aí, mais de um gol, 2-0 por aí. Bem favorito aí o Corinthians. E o Garro também é uma boa opção, né? Na defesa, tem os dois laterais são bons. O goleiro também, treinador, corre por fora. O meu favorito é o Santos. Atlético Mineiro e Bragantino. Atlético Mineiro é favorito. Olha o ponto 9, Bragantino, apesar de ser o quinto colocado, tem caído de rendimento. Tem perdido jogos, perdeu Fortaleza 3-1, perdeu Vitória 1-0 na volta da Copa, é um dos que voltou pior. O Atlético Mineiro tá bem, venceu o Inter 2-1, venceu aqui o Fluminense 3-2, 1-0 Botafogo. Sempre faz gols em casa, dificilmente, né? Foi 0-0 Corinthians, mas tem média de gols 1 ali. Tem o Hulk, né? O Hulk é a única peça desse jogo que a gente vai utilizar. E do Bragantino a gente não indica ninguém. Resumindo, é isso, esse jogo aí. O Hulk, inclusive, é boa opção de capitão, né? Ceará e Flamengo. O Flamengo é líder, enfrentando o Ceará que vem fazendo boa campanha. Prognóstico é Flamengo, mas SG de risco, tá? O Ceará cedeu 3 SG nos últimos 3 jogos. O Flamengo não tem conquistado SG fora, pegou apenas 2, mas venceu duas partidas nas últimas 5. Já o Ceará venceu apenas o Sport Vitória 2 nas últimas 5, perdeu as últimas 3. Tá o Flamengo fazendo ótima campanha. Flamengo melhor ataque com 30 gols marcados, melhor defesa com 6 gols sofridos, média de gols 1.8, média de gols sofridos 0.3. Ou seja, o Flamengo toma muito pouco gol e faz muitos gols. Por isso que eu acho que é um dos maiores favoritos aí da rodada. Eu coloquei 4 estrelinhas, ó, que a gente está mais de olho nesse jogo. Então quem tem do Flamengo aqui? O Rascaeta, o Pedro se jogar, né? Por enquanto não. O Luiz Araújo. Na defesa o Léo Ortiz fez gol. O Rossi é um ótimo goleiro para a rodada. Acho que são as melhores peças. Lá do Ceará tem um Galeano, né? O Galeano fez 2 na passada, pode prontar para cima do Flamengo, né? Jogo é jogo. Vitória e Palmeiras, favoritismo do Palmeiras, ó, de 1.8, tá? Segundo maior.
Fortaleza, o Palmeiras entrou para as melhores defesas novamente, né? Sempre tem a defesa tem sofrido poucos gols, mas ultimamente o SG do Palmeiras não tem batido muito não, mas por isso que eu coloquei de risco aqui, né? Vitória em casa sempre faz um golzinho, 2-2 com o Sport, 1-0 no Bragantino, 0-0 Cruzeiro, 0-1 perdeu pro Santos e venceu o Vasco 2-1, média de gols em 1, mais ou menos, né? A vitória terceiro pelo ataque. E Palmeiras, quarta melhor defesa com 2 gols sofridos. Pode acontecer CSG. Palmeiras, média de gols sofridos 0,8. E no geral, o Palmeiras não toma muito gol. Então, pode pitar SSG, ali Piqueires, o Everton, Gomes, toda essa galera aí é boa. E lá na frente o Vitor Roque. Né, eles estão variando muito ali quem faz gol, Facundo. Tem ali também o Maurício, né? Uma ótima peça no meio campo. Podem ir muito bem nesse jogo. Palmeiras favorito. Inter e São Paulo. Aqui acho que é um jogo que a gente vai fugir um pouco, tá? O Inter não tá bem, cara. O Inter tá, olha só, cambaleando no campeonato, viu? 1-1 com o Vasco. O Vasco jogou melhor, foi garfado, né? Expulsaram o goleiro do Vasco. 1-0 no Ceará, 1-0 no Vitória, beleza. Mas aí perdeu o Fluminense e empatou com o Mirassol, né? E o São Paulo vem melhorando o rendimento. Venceu o Juventude fora, empatou com o Bragantino, fez um bom jogo. O Flamengo não perdeu o Flamengo, mas. E aqui foi antes da Copa, quando o São Paulo estava pior. Nessas duas derrotas para Bahia e Palmeiras. Mas o São Paulo melhorou ali com o Luciano, jogando bem. Acho que o SG é muito arriscado para os dois lados, né? Então meu prognóstico é ambas marcam. Tá? Então não vamos envolver muito com esse jogo, não. No lado do Inter tem o Alan Patrick, né? Uma ótima peça, um top 5, com certeza, mas não vai estar no time por hora. Santos Juventude já falei, né? Agora vamos para escala 10. A gente completar a análise aqui. Primeiro, os melhores SGs da rodada, Cartolazzi. Quais são? Santos, melhor SG, conquistou 2 últimos jogos, como a gente mostrou na tabela, né? Juventude cedeu 4. O Corinthians, para mim, é o segundo melhor SG, conquistou 3 em casa, Fortaleza cedeu 2. O Botafogo, cara, vem em frente o Caio Jorge, Matheus Pereira do outro lado, né? Tem números que a gente tem que ver também como estão os times dentro de campo. Então, para mim, é Santos, Corinthians na segunda posição. E já vamos para os visitantes. Acompanha a setinha aí, ó. Flamengo, para mim, tá a terceira posição ali, ó. 2 SGs, os últimos 5 em casa, fora, aliás. E o Ceará cedeu 3. Pode rolar esse SG do Flamengo. Do Cruzeiro não, acho que pode rolar, mas enfrenta o Botafogo, só cedeu 1. O Cruzeiro conquistou 5, né? E o Palmeiras eu acho uma boa também, apesar de só ter conquistado 1, mas Vitória cedeu 2 e o Palmeiras melhorou de rendimento. Então são Flamengo, Palmeiras e o Bahia. Esse é o meu top 5 SG. Bahia conquistou 1, Sport cedeu 3, Sport cede muito SG. Né? E sobre os goleiros, quem seriam os melhores goleiros? O do Santos, ó, conquistou 4, 7.4 em média. Juventude 7 para goleiro. Botafogo. John, esse eu acho mais arriscado, esse eu não vou, tá? Então, o goleiro do Corinthians eu acho uma boa, que cede Fortaleza, média de. O que é isso? Sedimento, né? Tem que explicar. Significa que os últimos times, por exemplo, que enfrentaram Fortaleza, os goleiros foram bem. Por exemplo, o Rossi que fez 8.9. O goleiro do Vasco fez 8.9. Ou seja, são dados que se repetem, né? Tem recorrência, entendeu? Por isso que o goleiro do Corinthians é uma boa. Que foi 0, mas na média tá muito bem aí. Para a rodada, o goleiro do Corinthians. Assim como também o goleiro do Santos. Acho que tem uma chance um pouquinho maior de SG. E os que jogam fora de casa, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras não muito, o Rossi, cara. O Rossi, olha que cede o Ceará. Então o Rossi é o top 3 aí da rodada, hein? Então, para mim, os 3 melhores goleiros é Rossi, é o goleiro do Santos, tá? E. Não, Ceará não. O goleiro do Corinthians. Tá? Tem chance de SG em defesas também. A gente tem feito defesa? Vamos ver. Comandantes do Santos tem feito defesa, né? Juventude não cede. Mas o do Flamengo, vamos ver do Flamengo. Ó, o Ceará cede bastante, tá? Então o nosso goleiro vai ser o Rossi. Que eu acho que vai trabalhar muito. O Ceará não tem muito boa pontaria. Já o Juventude não vai ofender tanto ali o Santos, tá? Vamos escalar.
Finalmente, né? Desculpa a demora. Quem quiser passa pra frente aí. Eu gosto de. Temos 150 cartoletes, perdemos um pouquinho, né? Mas vamos que vamos. Como eu falei pra vocês, o meu top 3 goleiros, né? Dá poucas opções. Pra mim, o Rossi é o melhor goleiro da rodada. Tá? Tem vindo muito bem, não negativa. 33 defesas em 16 jogos. Seguido de Brasão. Esse vai ser muito escalado. Ainda é mais barato, né? Talvez a gente vá até com ele por causa disso, pelo preço. Tá? A gente tem ó, 61 defesas em 16 jogos. Em números bem melhores, né? E outro goleiro ali que eu considero, e que eu falei pra vocês, é o goleiro do Bahia. Outro baratinho também. Ronaldo ali. Jogou pouco, né? Mas o Sport se deu 3 SG nos últimos jogos. Ronaldo fez 5 jogos. Vamos lá. Vamos de Rossi. Se não der as cartoletas, a gente volta o goleiro do Santos, tá? Aí o treinador, eu vou logo pro treinador aqui, porque o melhor pra mim é o do Santos. O treinador que eu vejo que é a maior possibilidade de vitória e SG, tá? Que é o Kleber. Preço razoável. Pode ser o Ceni também contra o Sport, então no Sport fora. E só. Nem o do Flamengo, que eu vejo os 3 melhores da rodada. Tem uma média melhor do que o do Palmeiras, hein? Fora de casa também é um jogo difícil, mas acho que vejo o do Felipe Luiz um pouco à frente. Já vamos com o goleiro. Vamos com o Kleber Xavier dos Santos. O goleiro do Flamengo, Kleber Xavier dos Santos. Na defesa, vamos voltar lá para escalar 10 defesa. Zagueiros, só o Lianco pode ir bem, a média do Atlético Mineiro em casa, os últimos 5 jogos é boa. Também alguns zagueiros do Corinthians, alguns zagueiros do Santos, o Juventude cede bastante, mas os zagueiros do Santos não tem uma boa média, né? Tem também o Botafogo, mas não confio nesse G, zagueiros do Flamengo e Palmeiras, vamos ver. Flamengo e Palmeiras estão bem. Ali, segundo o número estatístico, Cruzeiro não vou com eles. Então é mais ou menos o mesmo ali do SG. Vamos lá, para zagueiros. Léo Pereira, uma boa. Léo Ortiz fez gol no passado, né? O Léo Ortiz vai estar no time, cara. O cara faz gol, faz assistência. Tem desarmado, tem boa média, não negativa, né? 16 pontos na última, 11 aqui. Pega muito SG, Flamengo, né? Vamos com ele. Cara, o Ferrarese tem feito baita campanha, né? Nem que foi com ele, foi mal, mas olha só os últimos jogos, bem perdendo SG. 9, né? Tá vindo muito bem. Não vamos com ele essa rodada. Gomes também eu acho uma boa. A gente viu nos números, né? Vamos às vezes perder SG faz 5 pontinhos ali. Aí tem Gustavo Henrique do Corinthians, o Lianco, que eu acho uma boa também, pela média. SG um pouquinho mais difícil, mas ele não negativo, olha só. 9, 4. Mas eu preciso poupar no time, né? Na zaga. Preciso poupar. Mas tem o Mikael ali, 4,5, vale a pena. Santiago Mingo. Zagueiro do Bahia não pontua muito, né? Só se precisar por causa do preço. Questão de cartoletas. Tinha feito o esboço ali, mas nem lembro mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma economizada aqui na zaga. Vou de Mikael, tá? Ah, mas o Mikael não tem média básica, não sei o que. Eu vou pelo SG. Bater, bater, não bater. Não bater. Acho melhor até o Gomes, mas é porque eu tô vendo que as cartoletas não vai dar, pelos bolsos que eu fiz aqui. E vou para as laterais. Quem são os laterais que tem ido muito bem, né? Mais ou menos. Lateral do Santos tem um cedimento bom ali. E o do Corinthians, né? Os dois laterais, direita e esquerda do Corinthians. Olha que cede o Fortaleza. Então, eu vou ter algum lateral do Corinthians no meu time. Tá? Ou direito ou esquerdo.
Olha o cedimento pro lado direito, 13 pontos em média. Ou seja, os últimos times que enfrentaram o Fortaleza, os laterais direitos foram bem. Vamos ver aqui, ó. Ó, o Wesley fez 16 pontos aqui. Aqui PH fez 9. Entendeu? Então é recorrência isso. Aqui foi 0, né? Mas teve jogos que não valeu aqui Fortaleza. A média tá alta. Que mais? Que mais? Os visitantes. Flamengo razoável. Palmeiras, Piquerez aqui, ó. Vitória cede, hein? E o Juba também, o Sport 7 pra caramba. Então são esses dois. Piquerez e Juba, os dois do Corinthians. Pra mim, os melhores laterais da rodada. Grêmio, o Cruzeiro, o Botafogo não cede. É algum lateral direito aí visitante. Não, né? Mais ou menos ali Palmeiras. Então vamos escalar os laterais. Pra mim, os melhores laterais da rodada, o Juba, Piquerez e os dois do Corinthians, né? Eu vou aqui com o Piquerez e vou com um dos dois do Corinthians. Mateuzinho, média 5. Calma aí, calma aí. Tá vindo bem o Mateuzinho. 30 desarmes. 13 jogos, muito bom. Cadê o Bidu? Será que tá em dúvida? Ó, o Juba. Vamos ver o Juba. Média 6. Tá alta a média, hein? Pegando alguns SGs do Bahia. 15 desarmes. Não desarma muito, mas tem 3 assistências, galera. 3 gols, cara. O Juba é muito forte pra rodada. Tá? E o Bidu, média 6.8. Mesmo sem SG, alguns aqui, ó, 5, 6, tá vindo muito, uma regularidade muito boa. O Matheus Bidu, né? Ele já tem uma assistência. 16 desarmes em 10 jogos, cara. Queria muito ter um dos dois do Corinthians. O Giai também tá bem, né? 6 aqui. Quando ele colocou o Giai, ele fez 2, né? Mas ele tem uma boa média. 34 desarmes, desarma bem o Giai. Não tenho ninguém do Corinthians na defesa, né? Não quero dobrar o Palmeiras, então vamos tirar o Mikael aqui. Não, vamos com o Juba e algum zagueiro do Corinthians, será? O Bidu tá muito bem também. Agora vamos com o Juba. Então fecha assim, tá? Juba, Piquerez. Fiquei na dúvida, algum no Corinthians, né? O Corinthians é um bom SG pra rodar, então vou colocar um zagueiro do Corinthians aqui. Pra cercar esse SG do Corinthians. Tem o Gustavo Henrique a 8. André Ramalho. Vai ser o André Ramalho, né? Só questão de cartoleta de SG, tá? Acho que tem muitos zagueiros à frente. Mas precisa economizar nessa zaga, porque o meio campo tá caro, né? E por que eu falo que os números ajudam? Vamos lá ver os meio-campistas. Vou mostrar umas coisinhas para vocês aqui. Vou mostrar por que o Neymar vai ser o capitão do meu time, tá? Já dando spoiler. Os últimos 5 jogos, os times que enfrentaram o Juventude. Vamos lá, cedimento 7.6 em média. Fora de casa, olha o que é o Juventude fora de casa. Aqui cedeu em média 3, ok. Aqui em média 7, aqui em média 11. Cedido para os meio-campistas, né? Que média 11, que média 6. Ou seja, Juventude cede muito para meio campo. Por exemplo, aqui, ó, o Pochettino fez 23 pontos contra o Juventude. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, vamos ver, o Alan Patrick fez 17 pontos contra o Juventude, ou seja, o 10 ali do outro time geralmente vai bem. Aqui o Matheus Pereira não foi bem, o Eduardo, que joga na posição, fez 14 pontos. Ou seja, os times que enfrentam o Juventude, que o Everton Ribeiro fez 7, geralmente os meios vão bem. Então isso tem acontecido. E isso bateu para o Jean Lucas, por exemplo, que fez 25 pontos do Juventude na outra vez. Por isso que eu falo que os números ajudam. E os gols que o Juventude tomou
Tomou 3 gols nos últimos jogos. Aí o Santos tem marcado. Não tem boa, tanta média assim, mas o Neymar vai estar no time, vai ser o capitão do time, cara. Por causa disso, pelo talento que ele tem também, né? Tá jogando o jogo todo. Não vai ser o Arrascaeta, vai estar no time o Arrascaeta também, viu? Mas vamos com o Neymar, é o primeiro cara que escala, entendeu? Escala logo o mais top, que todo mundo vai ter, né? Que é um talento assim comparável, assim, e jogando contra o time mais fraco do campeonato, o segundo mais, né? Pior defesa. Vai ser o capitão do nosso time, entendeu? Aí, para completar o meio-campo, nós temos Garro, Matheus Pereira e Arrasca. A dúvida é essa, né? O Garro, galera, eu não tô confiando muito, tá? Não tá infiltrando tanto assim nada. Tem feito a média básica, né? Mas gol, ó, faz tempo que não faz, ó. Faz 6 rodadas que não faz gol, tá? Já o Matheus Pereira tem 2 gols, mas aqui fez 16 pontos, aqui 13, aqui 26. Não foi tão. Foi mais ou menos recente, né? E foi poupado no jogo da quarta-feira. Então, Matheus Pereira vai estar no time também, né? E entre Garro e Arrascaeta, nós vamos de Arrascaeta, tá? Para fechar o time. Muita gente vai ter. Ah, foi mal algumas rodadas, verdade, mas potencial é enorme. Eles jogam 70 minutos, plenamente viável a escalação. Tá? Aí você tem por fora ali o Alan Patrick, que é bom para rodada, um time do Inter, né, que não vem muito bem, mas que a gente não escalou ele. Até pensei. O Barreal, que é uma ótima opção de dobra. O Barreal fez 11 pontos aqui, ó. Tem 4 gols no campeonato, Barreal, galera. Que isso? Podia muito bem ter dobrado ali com o Barreal. Acho que o time de valorização vai fazer isso. Aí você tem o Maurício, que eu acho uma boa também. Tem feito gols pelo Palmeiras. Bem na média boa. E é isso, mano. Meio campo eu gosto de ir com os melhores, entendeu? Vou citar mais baratinho pra você, não tão boas opções aqui. Beleza? Já sabe quem é o meu capitão, né? No ataque, Caio Jorge, lógico, tá no top 5, é o artilheiro do campeonato. Jogo difícil. O Verratti também eu acho uma boa. Jogo pra gols esse jogo aqui. Tem 7 gols no campeonato. O Depay, ótima opção ali contra o Fortaleza. Inclusive a dobra dele, o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto por enquanto tá confirmado. Ele fez gol meia semana. Mas o Hulk, cara, o Hulk você tem que logo colocar. O Hulk voltou a marcar. Tem 4 gols no campeonato. Fez 2 gols. O laço de falta com o Palmeiras. Tem a bola parada muito forte. Tem pênalti. Cara, o Hulk tem que colocar, galera. Yuri Alberto. Aí você pode ir com o Yuri Alberto e o Memphis, dobrando com os dois, né? Acho que é um ótimo ataque. Tá voltando de lesão e tudo, mas o potencial é muito alto com o Fortaleza. Fortaleza tá mal no campeonato. Ou você tem a opção de ir com um dos dois, ou o Yuri Alberto, ou o Memphis. E você tem o Vitor Roque muito forte para a rodada também, considero, melhorou, né? Queimou muito o Vitor Roque aqui, mas nos últimos jogos, ó, 5, 11, 8. Então, ele tem feito média básica também, tem 3 gols. Acho que esses são os melhores, tá? E por fora você tem o Luiz Araújo, o Luciano que tá bem, o Pulga que é um bom reserva de luxo, o Ryan tá muito bem também. O Ryan tá com a média 5.9 ali, ó. Tem o Chico da Costa, mas não gosto muito, depende um pouquinho do gol. E é isso. Ainda não fechei, né? Tenho 29 cartoletas. Galera, eu vou fechar com o Memphis, tá? Por enquanto. Tem um pouquinho mais de média que o Yuri. Fez gol meio de semana. Tem 3 assistências. Faz muita assistência pro Yuri também, né? Se não der, a gente tira ele e coloca o Yuri. Por questão de cartoletas. Vixe, tem 13 cartoletas. Ó, cabe a dobradinha com o Yuri. E cabe o Vitor Roque. E agora, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar. E botar o Vitor Roque no banco. Acho que fica muito forte. Né? Que aqui você tem, no banco você tem a opção, além do Vitor Roque, né? Tem a opção do Rony, tem a opção do Luciano, que tá bem, tem a opção ali do Luiz Araújo, que é bom de média básica, Pulga. O Pulga fez um na última, ponto.
Vitor Roque tem... É um jogo de contra-ataque também, né? Vitória vai pra cima. Cara, Vitor Roque, mano. E assim a gente fecha o time. Nossa, sobrou 1.8 cartoletas. Então, galera, Vitor Roque vai ser o reserva de luxo. No meio campo, Barreal, cara. Barreal podia estar nesse time, hein? Aí tirar quem? Matheus Pereira poupado, tá ótimo. Só se eu tirar o Rascaeta, hein? Só se fizer essa loucura aí. Né? Sem os próximos capítulos. Aqui eu vou botar o Júnior Alonso, que tá uma boa média. Na reserva do Juba. Vamos ver. Mateuzinho, cara. Pensei em colocar alguém no Corinthians também nas laterais, está faltando, hein? O goleiro reserva. Aqui eu vou com o do Santos, tá? Era a dúvida que eu tinha. Acabei mudando pro goleiro do Flamengo. Outra alteração que a gente pode fazer é botar o goleiro do Santos aí. Pra poder melhorar esse segundo zagueiro aqui. Alguém no Corinthians nas laterais. O treinador do Flamengo aqui também cabe. No ataque aqui. Acho que cabe o Vitor Roque titular e talvez um Pulga na reserva, né? Por enquanto assim. E a faixa de capitão, eu fiquei na dúvida, sinceramente, porque os números pro Neymar são ótimos, eu falei que ia com ele e tal, mas o Hulk também chama um pouco pra capitão essa rodada, pelo potencial que ele tem, tá? Chama o jogo muito pra ele. Tá? Mas a princípio, cara, quando eu olhei pros números, cara, não tem como ir de Neymar capitão. Como eu falei pra você da spoiler, eu não vou escalar outro, né? Mas fica o alerta aí pro Hulk, quem quiser ir de Hulk, não é loucura. Finalmente time escalado, né, galera? Finally. 148 cartoletas. Vamos com Memphis Depay e Roberto dobrando com isso, acreditando no potencial ofensivo com a volta. Esses dois jogando em casa, mano, é muito forte. Muito forte. O Fortaleza vai sofrer. Tá? Hulk também, né? Muito forte pra rodada. Metas Pereira. Jogo difícil, mas ele foi poupado no meio de semana. Arrascaeta. Dispensa apresentações, né? Neymar capitão, galera. Neymar capitão. Piquerez, Juba, Léo Ortiz e Ramalho na zaga, Rossi no gol, técnico do Santos, Cleber Xavier, o time aí custando 148 cartoletas. Gostaram do time, galera? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer ser sócio? Fala no meu Instagram, cara. Só chamar, cara. Chama aqui que eu respondo todo mundo. O Instagram é Cartolaço, tá? Só digita lá, Cartolaço, que vai aparecer o meu Instagram. Tem muitas informações lá. Os stories são muito interessantes. Bota todos os gols, notícias, informações, entrevistas, tudo nos stories. E é isso. Teremos live sexta-feira às 21 horas. Valeu, galera. Uma boa rodada a todos. Valeu e fui!